Sejam bem-vindos a mais um Acontece no Centro Espírita. Tivemos a oportunidade de ver um pequeno vídeo com algumas fotografias que retratam aquilo que a ASCEV faz na parte da assistência social. Hoje, conforme vos comunicámos na semana passada, no último programa, vamos falar sobre a prática da caridade. Relembramos, no entanto, que se pretenderem enviar as vossas questões sobre os variados temas que vamos apresentando aqui, ou sobre outros que queiram ver esclarecidos, poderão fazê-lo através do nosso e-mail, acontece no centroespírita@gmail.com, ou através das plataformas do YouTube ou do Facebook. No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 15 tem por título Fora da caridade não há salvação. Neste capítulo, Allan Kardec transcreve uma mensagem de São Paulo, o apóstolo, que esclarece que nesta máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem, sendo esta a expressão do mais puro cristianismo. Num texto publicado em Obras Póstumas, Allan Kardec reflete sobre esta máxima, dizendo que estes princípios, para mim, não são teoria. Coloco-os em prática. Eis porque nós, espíritas, devemos dar especial atenção à prática da caridade. O conhecimento é importante, mas é na vivência diária que verificamos se o que aprendemos foi realmente interiorizado. A Associação Social, Cultural e Espiritualista de Viseu tem como missão prestar a caridade de acordo com as necessidades de quem nos procura. É uma IPSS que se rege por valores como a prática da caridade, a lealdade, a proximidade e a solidariedade. Desenvolve na área social, desde há muitos anos a esta parte, um trabalho de proximidade em parceria com outras entidades locais. Em conjunto com estas entidades, procura promover o bem-estar dos que a procuram, a sua capacitação pessoal e a sua reintegração na sociedade. Para conversar connosco sobre este tema tão importante, convidamos a educadora social Joana Figueiredo e a Joana Narciso, que estão à frente do Departamento de Assistência Social e Valorização da Vida da ASCEV. Boa noite, Regina. Boa noite a ambas. Boa noite. Joana Figueiredo, Joana Narciso. Sejam bem-vindas ao nosso programa. E, Joana, a primeira questão vou colocá-la precisamente a ti. Fala-nos como surgiu este projeto e desde quando é que colaboras com a ASCEV nesta missão solidária junto das famílias necessitadas? Bom, o início do projeto, portanto a parte da assistência social, teve início exatamente quando a associação foi fundada, em 1977, com o nosso amigo Ferreira, José Ferreira. Eles iniciaram no intuito de, na época, entregavam um cabaz só no Natal. Eram as possibilidades que havia em termos económicos e a associação só poderia despender nessa altura. Entretanto, foram surgindo mais casos, passaram a dar no Natal e na Páscoa e até que sentiram a necessidade que as pessoas não é só nessa altura que comem. Portanto, teria que passar a ser a entrega de cabaz mensal. E assim passou a ser. Mas esta nossa entrega de cabaz não é só a entrega do cabaz, porque há sempre a preocupação de verificar como estão as pessoas, a conversa, conversar com eles, tentar consolar. Acontece que hoje mantém-se essa prática também com a ajuda de terceiros, de pessoas que colaboram ou com ofertas. Sim. Neste momento sim, aliás, e sempre foi, porque não é possível a própria associação não tem condições económicas para fornecer ou para fazer face às necessidades das pessoas. E então há sempre donativos nessa área para podermos chegar até elas. Exato. Joana Figueiredo, eu só estou a distinguir porque são duas Joanas, perdoem. Quais são as famílias que procuram pela ajuda na ASCEV
São só famílias ou outras instituições também o fazem? Nós, antes de mais, boa noite a todos. Nós temos famílias que efetivamente nos procuram, famílias multidesafiadas, famílias que têm carência económica, têm famílias disfuncionais, com outros com problemas muito graves e que têm consciência que precisam de ajuda nesse sentido. Mas temos também muitos encaminhamentos por parte de outras entidades, de outras instituições, nomeadamente o Banco Alimentar contra a Fome, a Segurança Social, e temos também a parceria com a CPCJ, a Comissão de Proteção de Menores, que é um trabalho diferente. Portanto, nós falamos muito aqui da carência económica e da distribuição dos cabazes de géneros alimentares, que são fundamentais, mas há outro trabalho que a ACHEV também faz. No caso aqui da Comissão de Proteção de Menores, falamos de um trabalho de gestão doméstica, de um trabalho de competências parentais, porque temos que ter noção, lá está, estas famílias estão na iminência de perder os seus filhos ou não, e o nosso trabalho é fundamental. Este apoio, de que forma, já falaste um pouco sobre algumas situações que são promovidas, mas diz-me como é que é feito esse apoio direto às famílias, que tipo de apoio dão, tirando, lá está, a parte do cabaz, e promovem algumas atividades, correto? Exatamente. Fala-nos um pouco sobre isso. Então, começando, portanto, as famílias são sinalizadas, independentemente de serem por voluntários, por instituições, e há sempre uma primeira visita feita por mim, em que há as questões burocráticas, portanto, eu tenho que fazer um preenchimento de um processo, e isto é fundamental. Porquê? Porque nós não nos podemos basear apenas numa sinalização de carência económica ou outra. Nós temos que tentar perceber se realmente isto é verdade, se não é, e esta visita permite-me também a mim estruturar o meu plano de trabalho, porque muitas vezes essa sinalização passa apenas por carência económica, mas eu consigo-me aperceber que há outras problemáticas a serem trabalhadas. Também preciso de referir, porque é importante, a ACHEV, nas primeiras visitas, dá sempre um cabaz de géneros alimentares. Isto porquê? Para algumas pessoas pode não fazer sentido, mas eu passo a explicar, porque houve uma sinalização e, portanto, nós não sabemos efetivamente as condições daquela família. E pelo menos ficamos com a consciência tranquila que nos próximos dias aquele agregado familiar terá géneros alimentares para minimizar a sua situação. Portanto, é realizada a visita, depois eu estruturo o plano de trabalho, vejo quais são as necessidades da família. As visitas podem ser semanais, mensais ou anuais. Portanto, há problemáticas que têm que ser trabalhadas de forma muito regular e muito próxima, e aí são visitas semanais. As visitas mensais consiste na entrega do cabaz, que já falámos, em que eu tenho também a ajuda dos voluntários da ACHEV, portanto eu não consigo entregar o cabaz a todas as famílias. Ter que ser um grupo mais vasto. Exatamente. E o que é muito importante é que nós não ficamos apenas pela entrega do cabaz, nós nunca deixamos de acompanhar estas famílias, temos o cuidado, eu e os voluntários, de ficar um bocadinho com as famílias, conversar, porque hoje em dia o conversar é muito importante e estas famílias precisam muito disso. E relativamente ao acompanhamento mensal, falamos de famílias que já foram acompanhadas, se calhar em regime semanal ou mensal, mas que graças a Deus já conseguiram se autonomizar, conseguiram, graças a eles próprios e a nós que também contribuímos e ficamos muito contentes com isso, conseguiram se autonomizar, conseguiram emprego e, portanto... já necessitam menos. Exatamente. Ou seja, o cabaz já não é fundamental, essencial, exato. Mas... E ainda bem que falas nisso, porque parece-me que ouvimos falar em tantas, desculpem o termo, falcatruas, ou seja, pessoas que se fazem passar por uma coisa que não são. Portanto, esse estudo que vocês fazem sobre estas famílias deverá ser minucioso para que não se corra esse risco. Correto? Portanto, toda essa análise que vocês fazem passa por terem sempre esses cuidados. Correto? Exatamente. Há sempre um trabalho de rede que é feito com outras instituições, até para não duplicar serviços, para não duplicar, neste caso, o cabaz. O que é que acontece? Já aconteceu na ACHEV
procurarem a ACHEV porque estavam em carência económica, e eu, quando faço o meu trabalho de rede, o meu trabalho de equipa com outros técnicos de outras instituições, apercebo-me que aquela pessoa já recebe de outros sítios e, portanto, a minha preocupação é tentar perceber em que é que eu posso ajudar mais. Portanto, é nesse sentido. Joana, a outra Joana, certamente que existem casos, histórias destas pessoas que são ajudadas, auxiliadas, que tiveram sucesso e em que a ajuda da ACHEV foi preponderante na modificação das suas vidas. Queres-nos contar? Existem alguns, felizmente existem alguns, e eu recordo-me, e acho que esses são os principais, porque efetivamente tiveram uma reviravolta nas suas vidas incrível. E porque nós, para além das famílias, também acompanhamos os sem-abrigo da cidade de Viseu, e quando falamos em sem-abrigo não é os sem-teto, isto é, que moram na rua. Porque também, de alguma forma já houve essa situação de apoio aos sem-teto, inclusivamente à chefe. Exatamente, nós tivemos um acolhimento. Uma casa-abrigo, uma casa de acolhimento. De acolhimento. E é mesmo nesses casos que eu me vou focar. Existem 2 casos, eu não vou dar os nomes reais, como é óbvio, é o António e o Joaquim. É o de menos importante. É o de menos importante. E esses 2 casos moravam mesmo na rua. Portanto, e nesta situação era num carro na cidade. E um carro abandonado. Um carro completamente abandonado. Portanto, claro que a maior parte dos sem-abrigo têm vícios. Neste caso, estes 2 casos era o álcool, o vício deles. Portanto, a problemática deles era o álcool. Já tinham passado por várias instituições que, como é óbvio, eles não queriam cumprir as regras das instituições e então acabavam sempre na rua. E nós começámos a acompanhar mais de perto, mas foram eles que nos solicitaram a mudança. Isto porquê? Porque dormir em pleno inverno, com graus negativos, num carro, não aguentavam. É muito complicado. E então nós efetivamente arranjávamos dos cobertores. Pronto. Alimentação, tudo bem. Mas foram eles que, não, nós queremos sair desta vida, queremos deixar o álcool, queremos nos reabilitar. Iniciámos com o acompanhamento na reabilitação do álcool, numa instituição cá em Viseu, foram encaminhados por nós para um hospital para fazer a desintoxicação, mas o que é que acontece? Inverno frio é impossível, e nós tivemos efetivamente, vamos falar numa alma caridosa, que nos facilitou esta situação. Nesta cidade que decidiu. Disponibilizou-nos uma habitação, pronto. Fizemos as obras e estes 2 amigos, que podemos chamar hoje em dia 2 amigos, foram para essa habitação, fizeram a sua desintoxicação, não voltaram a beber. E neste momento estão reintegrados, começaram a ter as suas formações, já têm a sua habitação através de entidades públicas da cidade, com o nosso apoio, e neste momento estão reintegrados na sociedade. E isto é importante, porque a nossa intenção é que eles consigam a sua autonomia. Exato. E sejam reintegrados, não que estejam eternamente a receber um cabaz. Nós continuamos este acompanhamento, sim, com o cabaz. Para quê? Para que este contacto não seja cortado. E ainda hoje eles nos contactam por isto, por variedíssimas situações. Aliás, eu posso dizer que um deles encontrei-o há pouco tempo na rua, porque eu também acompanhei a situação, e posso dizer que ele está extremo e irreconhecível para melhor, claro, com uma cara de felicidade que só visto. Joana, voltando a ti, é óbvio, eu vou-te colocar numa questão pessoal, que tu não tinhas, nem tens, não sei se tens alguma coisa a ver com a doutrina espírita. Não tens? Não tenho, mas tenho-me interessado cada vez mais por... Não, isto para dizer que na realidade, a caridade não é só porque somos espíritas. A caridade é universal, deve ser praticada por todos. E eu penso que da forma que tu falas e pelo trabalho que conhecemos que vocês as duas vão fazendo, com todos os voluntários, como é óbvio, com a casa em si, com a ACHEV, é extraordinário. Não acontecendo só em Viseu, Regina. Tu tens também experiência no Porto.
penso eu, sopa dos pobres ou qualquer coisa do género. Sim, há outros centros, Exato. outros centros que fazem, têm a prática. Quer com ligação à doutrina espírita, quer com pessoas que também não estão diretamente ligadas. Sim, ou não... Conhecemos o centro Associação Migalha de Amor, que tem o coração da cidade, que é muito conhecido na cidade do Porto por acolher e dar alimentação aos sem-abrigo, mas certamente existirão outros centros com outro tipo de propostas. Eu sei que normalmente quase todos têm os cabazes ditos de Natal, Exato. porque é o mínimo, digamos, que se pode fazer, pelo menos nesse dia tão especial, não é? Que comemora o nascimento de Jesus, nosso mestre e guia, não é? E, portanto, proporcionar um dia especial. Mas elas dizem bem, é comovente ouvir estas histórias que a Joana agora acaba de contar. Eu acho que é... Porque muitas vezes há aquela ideia de que os sem-abrigo não querem sair do sítio onde estão, porque criaram hábitos, porque preferem ficar na rua, porque não querem estar sujeitos a regras, mas tem que haver um esforço. E o que elas estão a mostrar é que há um esforço, é um esforço de amor. Porque caridade Sim. sem amor não existe, não claro, é? Quer dizer que é muito gratificante praticarmos a caridade. Mas não foi só com o casa-abrigo. Eu penso que ainda hoje existe um trabalho também com os sem-abrigo ao fim de semana. Continua a existir. Tanto o que nós fazemos, porque para além é assim, eles têm onde comer. Vamos falar assim. Eles têm. Mas o nosso trabalho não é só o dar-lhe de comer. Portanto, o nosso trabalho é um trabalho, uma preparação espiritual feita na instituição, na associação, tentar a ajuda sempre espiritual para eles. Falamos diretamente sobre o espiritismo? Mas conversamos com eles, saber como é que tem sido a semana deles, o que é que se tem passado, quais são as problemáticas que eles sentem, quais são as necessidades que eles têm. Portanto, há sempre uma conversa e uma entrega a estes nossos amigos, porque são... e é como é de explicar, o consolo, uma palavra amiga, o ouvir os problemas, porque nós sabemos que muitas vezes eles estão abandonados pela sociedade, por toda a sociedade. Isto estamos a falar em caridade, estamos a falar em espiritualidade, em doutrina, mas podemos dizer também, afirmar, Regina, que mesmo aqueles que não acreditam em nada, se praticarem a caridade, já estão a acreditar em alguma coisa, ou já estão a fazer alguma coisa. Eu digo isto porquê? Porque eu estou-me a lembrar, e nós já vimos o filme sobre a vida de Allan Kardec, que ele também era dedicado à parte da caridade. Sim, a biografia, tal como falámos aqui, Exato. Acho que julgo no primeiro programa até, foi dedicado ao que é o Centro Espírita, falámos sobre o livro do Marcelo Souto Maior, no qual foi depois posto na tela de cinema, não é? E que nós vimos recentemente. E há uma parte de Allan Kardec desconhecida de todos e cada vez se vai conhecer mais, uma vez que estão por aí a vir, não é? A tradução de imensos 700 que falam documentos pessoais dele. Porquê? Porque ele dedicou-se às obras e o que saiu cá para fora foi realmente a sua visão científica, as suas análises e toda a codificação, que era essencial, não é? A forma como nos transmitiu, muito precisa, muito objetiva. Agora, a vida pessoal de Allan Kardec não se consegue dissociar, não é? Do estudo e da prática da caridade. Ou seja, nós vemos no filme, se calhar era melhor não contarmos a quem ainda não viu, mas vemos, por exemplo, a sua ligação com o sem-abrigo, precisamente ele a dar o pão a alguns, a tentar salvar alguém do suicídio, infelizmente não conseguiu, que era um sem-abrigo. Portanto, está muito interessante porque, no fundo, é impossível nós dissociarmos as duas coisas. É impossível nós sermos cristãos, não é? E termos a visão de que Deus é bom, não é o Deus vingativo que conhecíamos das religiões antigas. Portanto, é um Deus bom que nos permite fazer este tipo de aprendizagens. E como é feita a nossa aprendizagem? É amando o próximo, claro, não é? Claro. Aliás, a caridade é um dos grandes ensinamentos que o nosso mestre deixou e, portanto, quem conhece a vida dele sabe que já tem mais de 2000 anos. Olha, atentamente só, porque iria falar mais tarde, até Paulo,
O Livro dos Espíritos, portanto, tem um capítulo dedicado à justiça, ao amor e à caridade. Estamos a falar de amor e de caridade. E, a certa altura, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o que é caridade para Jesus, ou o que seria caridade para Jesus. E eles respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ora, o que é benevolência? A benevolência é nós termos bondade dentro de nós, sermos capazes de realmente amar o outro, não é? Termos bondade no coração. O que é indulgência? Indulgência é termos capazes de perdoar, ter essa capacidade de perdoar, que no fundo quem perdoa tem que ter amor. E o perdão das ofensas implica amor, ou seja, tudo vai dar naquela lei, a resposta dos espíritos é sempre, portanto, de acordo com a boa nova de Jesus, que é, ele veio falar de amor. Se nos amarmos uns aos outros, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, foi realmente a primeira lei. Seguindo-a, nós estamos praticando caridade. Exatamente. Voltando a ti, Joana Figueiredo, obviamente que praticar a caridade de alguma forma depende de cada um de nós, como é lógico, mas não só, porque são necessários bens materiais e ajuda, porque a quantidade de pessoas que necessitam, se formos sozinhos, poderemos conseguir alguma coisa, mas não conseguimos tudo. Portanto, existe todo um conjunto de pessoas às quais chamámos há pouco de voluntários, que existem, e ainda bem que sim, mas fala-nos um pouco sobre esses voluntários e sobre os apoios materiais com que contam para poderem prestar esta ajuda. Então, relativamente aos voluntários, são pessoas que frequentam a nossa associação, que têm conhecimento do trabalho que é realizado na ACHEV, e, portanto, que estão sempre na disponibilidade de nos ajudar e de fazer o possível para que o trabalho seja efetuado. Quanto aos apoios materiais, a ACHEV recebe donativos em géneros, que são canalizados para a realização dos cabazes mensais. Recebemos também donativos em dinheiro, e esse dinheiro serve, por exemplo, se houver algum mês que falta um género alimentar específico. Leite, exatamente. Quer que seja. É para aí que o dinheiro serve. E recebemos também de uma empresa local que não quer ser identificada, mas que tem sido uma ajuda muito importante. Uma empresa local, todos os anos, na altura do Natal, oferece-nos entre 1.500 a 2.000 euros em géneros alimentares, e pronto, donativos. Portanto, há um conjunto de personalidades, pessoas, empresas, mesmo as pessoas que frequentam a ACHEV todas as segundas e sextas, que vão deixando, vão-se fazendo também alguns pedidos nesse sentido, até porque quando há falta e quando é para ajudar os outros, não é muito grave a gente pedir. Não é muito grave a gente... Os pedidos são feitos normalmente e são afixados. Quando há falhas, são afixados o que é necessário para esse mês. E normalmente quem frequenta a associação costuma trazer. Mas já acontece também nós termos que fazer campanhas em supermercados pela escassez de géneros. Não esquecer também o Banco Alimentar. Nós temos a parceria com o Banco Alimentar, portanto, e fazemos parte. E o Banco Alimentar também nos dá géneros, como é óbvio. É tanta a necessidade que não é possível, só com aqueles géneros, fazer face às necessidades. Vamos ver a coisa do ponto de vista espiritual, até porque é a nossa doutrina, é o nosso modelo e guia, não é? E, portanto, o que é que, na tua opinião, do ponto de vista espiritual, o que é que a doutrina, o espiritismo pode contribuir para mudar a vida de quem necessita? Porque não é só a comida que o faz, não é? Portanto, o tipo de trabalho é que vocês fazem no foro pessoal? O que é que vocês, para lá da parte material, que outro tipo de conhecimentos é que podem levar às pessoas? O que é o espiritismo? É o Consolador.
que nós tentamos, para além de fazer face a essas necessidades físicas, tentamos fazer face às necessidades espirituais e tentamos consolar, consoante os nossos conhecimentos, vamos tentando consolar, fazê-los ver porque sofrem e o que podem fazer para deixar de sofrer ou minimizar a sua dor. Portanto, e é isso que o Espiritismo faz e nos ensina a consolar, e é isso que nós tentamos. No consolo, a conversa serve para isso. Tentar consolar, aconselhar, indicar formas das pessoas darem volta às suas situações. Quando falamos na parte técnica, os encaminhamentos. Quando falamos na parte espiritual, falamos no amor. Fazendo as coisas com amor, trazemos consolação. Mas existe também um apoio nesse sentido àquelas famílias que são ajudadas, que se deslocam à Seve, penso que, não sei se ao sábado, à tarde... Existe uma formação. Exatamente, onde dão uma formação, basicamente, digamos que explicado naquele pequeno filme que vimos no início, aquele filme com aquelas fotografias, onde se demonstra aquilo que é possível também fazer com essas pessoas. Sim. Aliás, transmitir-lhes também alguma alegria. Eu gostaria de falar um bocadinho sobre essa atividade por uma simples razão. Essa atividade foram mães selecionadas, maioritariamente são vítimas de violência. E o que é que nós fazemos com elas? E sempre, o nosso início de trabalho é sempre uma prece feita pelas mães. Elas fazem a prece e lemos uma parte do Evangelho. Estamos a tentar fazer o quê? Consolar. Existem várias formações, iniciamos com formações de cozinha, de costura, alfabetização, portanto foram várias as formações. Nós neste momento estamos virados para a parte da autoestima, portanto cada uma conta a sua história, tentamos fazer peças de teatro, ver quais seriam... Aliás, tentam não, já fizeram uma que inclusive já apresentaram, já fizemos duas até. Exato. Pronto, com uma voluntária nossa que colabora nessa parte, portanto, é uma forma de elas saírem do ambiente familiar diário e se distraírem um pouco, saírem daquele ambiente violento e estarem num espaço onde elas se sentem seguras. Quando nós, desculpa intervir a propósito mesmo, porque vou fazer ligação àquilo que até os espíritos nos vêm dizer quando é a questão da prática da caridade. É muito importante, na verdade, eles dizem que é simples para o homem mudar. Segundo os espíritos, é muito fácil nós mudarmos. Implica deixarmos de olhar para aquele que nós achamos menos considerável do ponto de vista da sociedade, não é? Deixarmos de olhar com o olhar de desdém, que normalmente olhamos, e aqueles que olhamos com olhar de superioridade, não é? Olharmos com a mesma medida. Portanto, os próprios espíritos nos dizem, nós podemos mudar comportamentos, bastante fazer esse pequeno esforço. Então, o que eles estão o que está a Joana a contar, no fundo, é isso. É dar oportunidade a estas pessoas que, infelizmente, por situações da vida e pelas próprias provas que têm que passar, não é? Porque nada acontece por acaso, como sabemos, estão em circunstâncias que, de repente, têm a oportunidade de ser consideradas como iguais a todos os outros. Não estão a ser vistas por são desta classe ou daquela classe. Então, julgo que nós, espíritas, podemos fazer isso com muita facilidade. E, ao fazermos isso como voluntários, não é? Cada um em particular, está a dar um passo em frente, porque está a olhar para o outro da mesma forma, e é isso caridade, porque educar também é caridade, e as vossas formações é uma forma também de educar. E tens razão, nada acontece por acaso, aqui acontece no Centro Espírita, e vou-te dizer mais, eu ia-te passar a palavra e colocar-te precisamente essa pergunta, e para falares um pouco sobre lindo pensamento. Este pensamento. Vocês as duas, nota-se pelas vossas caras que realmente vocês transbordam de alegria cada vez que se fala nesta situação, e é extremamente agradável e muito importante ter um trabalho destes, porque alguém tem que o fazer. Quem dera que toda a gente pudesse colaborar. Mas pronto, dentro daquilo que é possível. Pela vossa experiência, este é um projeto já com anos, envolve-vos diariamente.
para aqueles centros espíritas que eventualmente estarão a pensar em ter um departamento deste, em começar a movimentar, a fazer mais pelos outros, que conselhos é que dão? Eu posso começar. Pronto, antes de mais, eu gostava de dizer que este trabalho é muito gratificante. Eu, não sendo espírita, vejo este trabalho numa casa espírita de forma diferente e consigo, se calhar, digamos que avaliar, porque eu nunca trabalhei numa outra IPSS. O meu trabalho na área social foi aqui na ACHEV e o trabalho é diferente. Há um amor ao próximo, há um cuidado em conversar, porque nós conhecemos as realidades de outras instituições. Até porque dar qualquer coisa é fácil, é só Exatamente, chegar e deixar. Exatamente. Mas não é só isso a caridade. Exatamente. E é isso que eu encontrei aqui na ACHEV e é aquilo que sempre me transmitiram. Por isso é que eu digo que cada vez mais me interesso, cada vez mais estou preocupada em perceber e tentar também seguir o caminho do espiritismo. Isso aqui é não muito... é difícil. Não é difícil, não é preciso difícil. Começar. Exatamente. Há pouco a Regina falava sobre isso, é preciso Claro. Apesar de que fazer a caridade não é por sermos espíritas. Não, atenção. Exatamente. Mas é um princípio muito... Exatamente. Eu só acho que aqui nós temos mais cuidado com o próximo e isso é muito bom. Hoje em dia, por norma, as pessoas não têm, perdem um bocadinho a paciência ou aquele cuidado com o outro. E nós, às vezes, precisamos só de uma palavra, precisamos só de um ombro amigo. E aqui isso acontece. E eu consigo fazer isso nas minhas visitas, tal como aos voluntários. E eu acho que é essa a diferença. E acho que é muito bom ter esse tipo de trabalho. Relativamente a conselhos para outros centros espíritas, o que é que eu posso dizer? Eu acho que eu não acompanhei este projeto logo de início, mas segundo o que me transmitiram, eu acho que não é fundamental, eu contra mim falo, mas eu já explico, não é fundamental a presença de um técnico no início. E porquê que eu digo isto? Para fazermos a caridade, nós podemos fazer amanhã já, podemos começar, nada impede. Podemos fazer de imediato. Exatamente, nada impede. Claro que o técnico é importante, porquê? Pelas questões burocráticas. Exatamente. E nós não podemos negar isso. A envolvência das entidades públicas, acima de tudo. Temos outros meios, outros mecanismos que são vantagens e é o trabalho, é o que nós estudamos. Tem que ser uma questão de organização e assim claro, as coisas. Exatamente. Mas não vejo isso como um impedimento e acho que acho que nós conseguimos ajudar o próximo, realizar apoio social de forma... Ter sempre a atenção que há as sinalizações e tem que haver algum trabalho, ainda que não haja técnico, mas acho que não é impedimento. Eu, pegando nas tuas palavras, vou lançar um repto àquelas associações que nos escutam, ou a quem quer que seja que necessite de algumas informações sobre como iniciar. Eu já vos vou colocar a pressão em cima de vocês, porque vou dizer às pessoas que podem contactar a ACHEV, que seguramente as nossas Joanas vão-vos dar toda a ajuda necessária para que o possam fazer. Claro, Joana, alguma nota que tenham para finalizar? E mais, já agora, desculpa cortar-vos, aquelas associações que tenham um trabalho até nesse sentido e tivessem vontade de vir falar sobre ele, dentro desta área até, podem contactar-nos também para cá vir, porque nós teremos muito gosto em divulgar outros trabalhos, outros projetos, até aliás, nós já tivemos e poderemos fazer alargar, fica aqui lançada a ideia, não é? Porque já tivemos inclusivamente uma formação para evangelizadores que vieram de outras associações também, que se irá repetir, e neste caso, no que diz respeito à parte da assistência social, nunca se sabe, até um destes dias, a ACHEV poderá promover um encontro destes, digamos, claro. Para troca de ideias, o que é sempre importante, com outras associações que o pretendam fazer. Dizia eu há pouco, umas notas finais que queiram deixar. Eu acho que o mais importante é querer. Se um de nós quer e quer fazer, consegue levar muitos atrás. Basta uma pessoa querer.
ajudar o próximo, e é isso que a doutrina nos diz, é isso que o Evangelho nos diz. Basta um querer, conseguimos chamar todos os outros para este trabalho, porque com amor tudo se consegue. Exatamente, e sem sequer pensar se o outro faz mais ou se faz menos. Exatamente. Por tudo aquilo que a gente possa dar, desde que seja com boa vontade, é sempre o suficiente. A gente nunca sabe qual é o nosso limite. E o nosso limite, desde que consigamos mudar a vida de alguém, não é sempre o máximo. É sempre importante. Como disse Jesus, fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem a nós. Acho que Exatamente. é fundamental. E como fora da caridade não há salvação, antes de passarmos à nossa revista, à nossa rúbrica da literatura espírita, eu deixo para ti, Regina, a última questão. Estamos a falar de caridade, falámos de Allan Kardec, mas também podemos falar de uma das maiores figuras do nosso século, que foi Chico Xavier. Exatamente. E tu podes, com toda a certeza. Olha, eu garanto-vos que eu ia falar sobre isso, porque temos aqui um livro e trocaste-me as voltas. Não troquei porque eu por acaso eu é só porque eu já tinha essa questão na ideia. Porque na realidade, estarmos a falar sobre a caridade é extremamente importante, porque falamos daquela que nós fazemos Chico Xavier foi um exemplo, aliás, normalmente eu costumo usar para, quando se fala de caridade, costumo usar o exemplo da Madre Teresa de Calcutá, porque é um exemplo de caridade material e espiritual também, porque ela, dava assistência, dava amor com quem estava. E do Chico Xavier costumo usá-lo como exemplo da humildade, porque mas humildade não se pode separar da caridade. E na verdade eu iria falar sobre isso, porque o trabalho, quem não conhece Francisco Cândido Xavier, foi um médium que psicografou cerca de 400 obras, brasileiro. Foi considerado, inclusive, há cerca de 2 ou 3 anos, numa sondagem que foi feita, ou melhor, foi proposto como personalidade do ano e ganhou esse prémio como personalidade do ano. Portanto, no Brasil toda a gente conhece Francisco Cândido Xavier e nós, portugueses também, e espíritas. Quem viu o filme ficará a conhecer realmente todas as dificuldades porque ele passou, inclusive com a sua mediunidade em pequeno, e um homem que, apesar de escrever tantos livros, doou tudo aquilo que ele escreveu para a Federação Espírita Brasileira, viveu Mas sempre... enquanto vivo, o produto da venda dos livros era para as obras de assistência social que ele também tinha. Porque a caridade dele não era só dar aos outros. Não, porque o Francisco Cândido Xavier, ele dedicou-se, sim, ele tinha um centro onde colaborava. Exatamente. E onde tinham obras assistenciais. Mas, portanto, isso vinha da sua dedicação constante, diária. Era um homem que estava quase 24 horas. A outra caridade dele era dar as mensagens dos entes queridos, porque isso também é caridade. De alguma forma nós consolarmos a dor dos outros, também é caridade. Portanto, ele fez muito isso, aliás. Por que é tão conhecido Francisco Cândido Xavier? Porque era um homem que recebia, dada a sua mediunidade, era capaz de receber mais que uma mensagem ao mesmo tempo. Portanto, as mensagens que ele recebia de espíritos que se comunicavam eram de tal forma precisas que, inclusive, a letra, a assinatura, era tal e qual como a do morto, assim, em tom de brincadeira. Aliás, o primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, que tinha poesias de vários poetas conhecidos, andou, assim, digamos, a ser avaliado por os familiares daqueles poetas desencarnados, para ver se realmente eram verdadeiras ou não verdadeiras aquelas mensagens. Portanto, ele foi um homem que é um bom exemplo do homem cristão, caridoso, benevolente, indulgente e humilde, sobretudo muito humilde. Nós trazíamos como proposta, já que falamos nele e para não estar a ultrapassar... Exatamente, e podemos entrar já na livro, nossa rúbrica. Não era esta a sequência, mas já agora, que é o Vinhas de Luz, que é um livro no qual tem várias mensagens, entre elas também sobre a caridade, que são mensagens bonitas para se terem em casa, mesmo quem não é espírita, para em momentos de desespero ou de não saber o que fazer, abre o livro. Elas foram ditadas pelo seu guia, o Emanuel, o Espírito Emanuel,
portanto, tem de certeza uma resposta para os nossos problemas e para as nossas dificuldades. Portanto, vinha de luz. Depois, mas eu há pouco tinha pegado no livro, aqui um livro muito especial. Não é um livro doutrinário, é um livro de cozinha. E este livro de cozinha tem uma história, e essa história começa precisamente aqui com o trabalho e as receitas feitas para os sem-abrigo, não é? Conta lá, queres contar um bocadinho? Portanto, esse trabalho foi feito efetivamente nas formações com as mães. O que é que acontecia? Há sempre sobras, ou quase sempre nós temos sobras em casa. E o que é que se pretendia? O reaproveitamento para fazer uma nova refeição. E essas receitas foram feitas com as mães. O que é que vos sobra em casa, no jantar, que vocês podem reaproveitar para o dia seguinte. Portanto, e daí vêm essas receitas das pequenas sobras que existiam com as mães, o que é que se poderia reaproveitar, e surgiram estas receitas. Para quê? Esse livro, todo o dinheiro que a associação fez com a venda desse livro foi para depois o quê? Aplicar no apoio aos sem-abrigo. Portanto, aqui temos as duas vertentes. Certo. As famílias que deram foro a que fosse feito esse livro e os sem-abrigo, que acabaram por ser apoiados com o dinheiro que se fez com as vendas. Portanto, aproveitámos duas situações. Exatamente, eu peguei no livro e portanto, não sei se ainda há mais à venda. Ainda existe. E achei interessantíssimo, e eu peço imensa desculpa, mas tenho que ler aqui, pão de Deivos. Olha, uma receita fantástica, que é um pão de mistura, com sobras de carne. Vejam só, às vezes as pessoas têm poucas ideias para fazer uma entrada, pá, eu achei o espetáculo. Tão simples de se fazer, mas diz esta e diz outras, feitas realmente com aproveitamentos, não é? Aliás, de tantos que ainda existem. E ao mesmo tempo... Quem pretender adquirir o livro pode fazê-lo também através de nós. Esteja longe, portanto, não tem problema, mesmo através do programa, já sabem, enviem-nos. E ao mesmo tempo estão a colaborar com o nosso projeto aqui da ACHEV. Entretanto, finalizando, portanto, trouxemos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Não sei se estão lembrados, 5 programas, hoje é o 5º programa. No primeiro falámos sobre o Livro dos Espíritos, o primeiro livro de Allan Kardec. Depois falámos do Livro dos Médiuns. No terceiro programa falámos da Gênese, que não foi propriamente o terceiro livro a ser editado, mas estava mais de acordo com o tema em questão. No 4º programa, o Céu e o Inferno. E por último, mas quase que seria o primeiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Dizem os ingleses, the last but not the least. Exatamente. O Evangelho segundo o Espiritismo, que deve estar sempre à nossa cabeceira. Porquê? Será que há um Evangelho novo? Não há um Evangelho novo. Eu, aliás, vou ler o que diz o próprio Allan Kardec, a subtítulo desta tradução feita aqui pela ACHEV, diretamente a 3ª edição. Contendo a explicação das máximas morais do Cristo, a sua concordância com o Espiritismo e a sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. A sua concordância com o Espiritismo, ou seja, não se muda nada. Vem-se a explicar devidamente aquilo que Jesus trouxe com a Boa Nova. Os Evangelhos já tinham a base daquilo que seria entendível, não é? À época, e Jesus pensou que realmente nós compreenderíamos mais facilmente, mas infelizmente não foi possível, e o Espiritismo, com a ajuda dos Espíritos Superiores, vieram realmente dizer-nos, e vieram dizer-nos algo importante, que se entrarem em qualquer centro espírita, vão ver a máxima: fora da caridade não há salvação. Ora, este fora da caridade não há salvação distingue-se de uma ideia antiga de que fora da Igreja não há salvação. Ora, o que seria, enfim, fora da Igreja é o mesmo que dizer combater a fraternidade, porque se fora da Igreja não há salvação, ou fora da verdade não há salvação, e isso é analisado no 15º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, se é o mesmo que dizer que quem não for comigo, então não é com Deus, então não interessa. Ora, Deus nunca poderia permitir criar filhos que depois uns é que seriam os anjos, digamos assim, e os outros os que eram desditos. Pronto. Então,
Quando falamos de fora da caridade não há salvação, significa que nós todos podemos amar. Nós todos somos capazes de amar. E não há salvação, há salvação para todos. Porque como todos somos capazes de praticar a caridade, todos nós vamos ser felizes. Todos nós vamos alcançar a evolução espiritual. E é isso que marca realmente a diferença entre o espiritismo e as religiões antigas. Olha, eu agora quase que bloqueei a ouvir-te falar, porque realmente é extremamente... É completamente verdade aquilo que dizes. Não sou eu que digo, são os espíritos e é aquilo que nós os entendemos espíritos dizem, desta e filosofia. que dizes que Deus nunca iria permitir. Regina, tu que, antes de passarmos à próxima rúbrica... E ainda tenho aqui um livrinho pequenino sobre caridade. Então vá. Porque foi assim, que o nosso companheiro, ainda tinha mais, mas este realmente, já que o programa hoje é sobre caridade, é um livrinho pequeno de Fabiano de Cristo, que foi um padre que viveu no século XVIII, XVIII, peço desculpa, eu com datas e geografia sou terrível, que no Brasil, e ele dedicou toda a sua vida à caridade. Eu li recentemente e chegou-me às mãos do nosso companheiro Rui. É tão lindo mesmo. Pronto, o que aconteceu? Este senhor Ayrton Xavier pegou numa mensagem de Fabiano e então foi explicá-la com o auxílio do próprio Espírito. E depois tem aqui, a meio deste livrinho, uma oração filial que é uma espécie de Pai Nosso, mas adaptado a nós que ainda somos crianças, digamos assim, de alma. Aconselho vivamente que o leiam, procurem, porque vale mesmo a pena. Pronto. Estávamos a falar em caridade e aquilo que eu tinha a questionar, dado que és responsável pela evangelização da ASCEV, a caridade também é importante ensinar-se. Aliás, nós sabemos que não se ensina. Eu não sou responsável. Vem de cada um de nós. Bom, és tu que estás com as crianças da ASCEV neste momento, mas a questão é ligada precisamente ao tema do programa de hoje. Obviamente que a caridade não se ensina como se ensina a matemática. É algo que também tem que vir dentro de nós. Mas de alguma forma também temos que a transmitir. Exatamente. Às nossas crianças. Ela educa-se também. É um também. trabalho que também tem que ser feito e vai ser feito. Na última semana nós fizemos um trabalho com os meninos, que neste momento temos cerca de 30 crianças aqui à sexta-feira, e portanto dividimos em grupos e fizemos precisamente o mesmo trabalho, que era propor às crianças uma pergunta simples. Eu posso fazer o bem com os meus olhos, as minhas mãos, as minhas pernas, a minha boca. E então a proposta era que eles pensassem como é que podiam fazer o bem com esse tipo de sentidos. Os grupos estavam fechados e então depois juntámos tudo e vimos como as crianças acabam por ir de encontro às mesmas ideias e ficámos estupefactos como é que crianças de 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 anos dizem coisas como: eu posso fazer o bem com a minha boca perdoando os outros, eu posso fazer o bem com a minha boca tolerando às vezes os gritos dos outros, ficando calado, ficando em silêncio. Eu posso fazer o bem com as minhas pernas, participando em corridas solidárias. Eu posso fazer o bem com as minhas mãos, lavando a louça em casa, arrumando a casa, fazendo carinho, dando abraços. Eu posso fazer o bem com a minha boca, dando beijinhos. Eu posso fazer o bem com os meus olhos, admirando uma peça de teatro, admirando a natureza. Isto são algumas das respostas. Estamos a falar em crianças dos 5 aos Exato, 14 como anos. disse, até aos 13 anos. 13 anos. 13 anos, exatamente. Sim, senhora. Muito bem. Futuros voluntários, as crianças Sim, da ASCEV. Exatamente. Só me resta agradecer-vos. Obrigado pela vossa presença. Foi muito esclarecedor. Aliás, foi muito importante ouvirmos falar sobre a caridade que é praticada na ASCEV, da forma que é, com toda a gente envolvida. Vamos passar então à nossa rubrica seguinte. Eu também não sou, Regina, muito de datas, e eu vou apenas retificar uma das datas que no programa anterior me enganei. O primeiro congresso Unispírito
não se vai realizar em outubro, mas sim em novembro. Aliás, nós já tínhamos falado sobre isso muitas vezes e, com toda a certeza que em programas futuros, até lá, iremos divulgar mais situações sobre o primeiro congresso da Unispírito. Então, para hoje, os eventos que temos para vos transmitir, nos dias 4, 5 e 6 de outubro, no México, vai decorrer o 9º Congresso Espírita Mundial, sob o tema Edificando o Ser Espiritual do Futuro. Terá como oradores do Brasil, bem conhecidos de todos, Divaldo Franco, Haroldo Dutra, André Trigueiro, de Espanha, Carlos Campetti, de Inglaterra, Elsa Rossi, da Guatemala, Edwin Bravo, do México, Érica Ortiz, do Peru, Isabel Lu, dos Estados Unidos, Jussara Korngold, de França, Charles Kemp, da Bélgica, Jean-Paul Evrard e muitos outros. Como veem, a doutrina espírita espalhada pelo mundo. No próximo dia 10 de novembro, a Associação Espírita de Lagos promove um seminário de saúde e espiritualidade, no qual vários médicos convidados vão abordar temas relacionados com a saúde, a doença e terapias à luz da doutrina espírita. Para se inscreverem, podem fazê-lo através do e-mail que vai passar em rodapé, aelagos.geral@gmail.com. Estamos no fim de mais um Acontece no Centro Espírita. É sempre um prazer, é sempre muito bom ter-vos desse lado. Muita paz e até à próxima semana. Obrigado.